Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar e cantamos o refrão do salmo. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Amados irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário do Pai das Misericórdias, caríssimos, as caravanas que vieram também ter conosco neste dia, nessa tarde, para celebrar essa Eucaristia, esta Santa Missa. A palavra de Deus, por ser de Deus, sempre tem a ver com cada um de nós. Interessante que Deus é um Pai que tem uma palavra que diz a todos ao mesmo tempo, mas na mesma palavra diz algo a cada um. A palavra de Deus é assim. Numa única palavra que Deus nos diz, ela tem o poder de falar para todos os corações, todos. Tem uma mensagem para todos. Mas por ser Deus, esse Pai que fala, tem sempre algo bem particular. Diante da única palavra, certamente cada um de nós leva uma lição para a nossa vida. E olha que interessante essa palavra de Deus que nós ouvimos hoje. Nós estamos aqui no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, o chamado Sermão da Comunidade, ou Sermão Eclesial, ou Sermão Eclesiológico, como queiramos dizer. Mas um sermão de Jesus que vai ser direcionado para a comunidade cristã. Ora, se nós falamos de comunidade cristã, nós estamos falando de família, que é a primeira comunidade cristã, de onde a própria igreja nasce. Essa concepção de igreja, de comunidade, de comunhão, a gente aprende nas nossas famílias. Então tudo que essa palavra, entendamos bem, nos diz, como igreja, como comunidade cristã, com certeza pode e deve ser aplicada à nossa realidade familiar. E dentro dessa palavra que nós ouvimos aqui, é interessante que a gente já ramifica aqui o pensamento e a reflexão para outras coisas que a palavra nos ensina. Jesus de antemão, de cara, já nos diz nesse evangelho: olha, se você quer crescer, se você quer ser maior, seja criança. Você já parou para pensar quantas inversões a palavra de Deus nos ensina que são necessárias para a vida da gente? A palavra nos ensina, por exemplo,
Vocês já leram isso certamente no Evangelho. Se a gente quiser ser o primeiro, a gente tem que ser o último. Olha só. Quer ser primeiro? Então seja o último. Se você quiser ser o maior, então seja o menor. Também diz lá, uma das cartas de Pedro, diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? Coisas que só a fé explica. Lá na experiência de Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de São João, para você nascer, você precisa morrer. Os inversos. E hoje, como aprendemos aqui da palavra, se você quiser ser verdadeiramente maduro como cristão, você precisa ser uma criança. Pela ordem natural, o crescimento se dá de criança para adulto, não é isso? Pois diante de Deus, nós adultos precisamos, para sermos verdadeiramente maduros, sermos crianças. Enquanto o pensamento comum acha que a criança amadurece, e é normal, é natural isso, é biológico. A criança amadurece se tornando adulta, a palavra vem nos convocar hoje, para que da nossa adultice, não sei se existe essa palavra, mas vamos lá, a gente se torne crianças, que é o modelo do cristão que Jesus propõe para a gente. Mas, se eu quiser ser o último sendo o primeiro, se eu quiser ser grande sendo pequeno, se eu quiser ser maduro, ser como criança, isso é um processo, e a palavra que nos leva a refletir isso, é um processo de conversão. A conversão que tem que ser feita, que tem que ser vivida a partir do nosso coração. Conversão que nasce no coração. Eu não sei como é que está o seu coração diante dessa necessidade de ser uma criança, de ser verdadeiramente maduro, se tornando uma criança como te pede o Evangelho. Mas de uma coisa eu sou certo: esse coração precisa mudar. E se a palavra está falando diretamente, eu falei isso bem no início da nossa reflexão, para a realidade da comunidade, eu não posso, isso se trata de família, isso se trata de igreja, isso se trata de grupo de oração, eu não posso jamais exigir que a minha igreja se converta para depois eu me converter. Não, comece em mim. No meu grupo de oração tem pessoas assim, 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 precisam mudar, com certeza, mas comece a partir de você. Na minha família, o gênio desse povo é complicado. Ótimo, vamos pedir conversão para ele? Sim, mas converta-se primeiro. Por isso que a gente canta assim, né? Isso que no Ré maior. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és. Vamos cantar de novo? A começar em mim. A começar, quebra corações, Senhor, quebra, para que sejamos todos um, como tu és. Você quer ser uma verdadeira família cristã? Senhor, comece esse cristianismo da minha casa a começar em mim. Você quer que seu grupo de oração, que a sua pastoral, que o seu movimento, o seu ser igreja, viva como Deus quer que vivam? Senhor, começa isso a partir de mim, quebrando o meu coração. Às vezes a conversão do outro, ela começa a partir do testemunho que eu dou. Quando o outro me vê convertido, quando o outro me vê melhor, ele diz: então vale a pena, agora é minha vez então. Mas comece de você. Não exija primeiro a conversão do outro. Seja protagonista, seja iniciador do processo de conversão. E se a gente diz que a conversão nos lugares, famílias, na igreja, no grupo, etc., tem que começar em alguém, se disponha e diga: Senhor, que comece em mim.
Aí você vê, se todo mundo diz a mesma coisa, aí sim, vai lá, todo mundo individualmente se convertendo, e o grupo vai mudar, a família vai ser mais santa, a igreja vai estar cada vez mais convertida. E é assim que nós precisamos ser e viver. Vamos cantar de novo? A começar, pensa em você como família. Quebra, para que sejamos todos um, para que sejamos todos, como tu és em nós. Pense em você agora como igreja, a começar, quebra corações, para que sejamos todos, como tu és em nós. Agora pense em você como pastoral, como grupo, a começar, Senhor, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. como tu és em nós. Pronto, nós vamos agora viver esse propósito. Senhor, eu quero que a conversão aconteça, mas uma conversão que aconteça iniciando na minha pessoa, no meu coração. E como disse a você, esse capítulo 18, interessante que a palavra aqui na liturgia de hoje nos oferece poucos versículos. O evangelho de hoje é capítulo 18, de 1 a 5, e lá no versículo 10 também. Mas é importante para a gente contextualizar o sentido desses primeiros versículos do capítulo 18, tomando um pouco a reflexão da totalidade. Aqui eu me lembro muito do nosso querido e amado, saudoso Padre Caetano, fundador do Instituto Nova Jerusalém. Ele dizia que é importante a palavra de Deus ser contextualizada. Aquele versículo, aquela passagem, você procurar contextualizá-la naquela parte em que está colocado no Evangelho, para ser entendida melhor. Então, para a gente entender esses primeiros versículos do capítulo 18 de Mateus, vamos tomar emprestado também os demais versículos. Aí onde nós aprendemos o seguinte: já falei para você que esse capítulo 18, ele é um discurso, ele é um sermão do evangelista para a comunidade, para a igreja, para a comunidade a quem Mateus está escrevendo. Uma comunidade que certamente precisa dessas orientações. E qual é o sentido dessa orientação que nós encontramos e, portanto, fazemos orientações para a nossa vida hoje, como igreja, como família? Todo o capítulo 18, ele vai tratar do que nós falamos, de uma ética cristã. O que é ética cristã? O comportamento, a vida, o testemunho, as atitudes cristãs. Um comportamento que deve ser característico da vida dos cristãos. Se você ler todo o capítulo 18, você vai perceber isso. Existem algumas ordens, algumas qualidades ou algumas características que Mateus está querendo ressaltar para a sua comunidade, que de fato é uma necessidade. Aliás, se nós olhamos, por exemplo, os escritos de São Paulo, as cartas de Paulo e outros livros, eles são escritos a partir de uma necessidade da comunidade. Não é que Paulo, num certo dia, disse: hoje resolvi escrever uma carta para os Gálatas e vou escrever. Não. A comunidade passava por necessidades que exigia do apóstolo, no caso como fundador da comunidade, para dar orientações concretas. E nesse capítulo 18 também nós encontramos isso. Orientações concretas para a comunidade cristã. E como eu disse para você no início, essas orientações, por serem para nós tidas como palavra de Deus, cabem direitinho na nossa vida de fé, cabem direitinho na nossa vida, no nosso momento, no nosso hoje. Quer ver? Mateus está propondo para a gente, eu quero que você me acompanhe, 7, vamos delimitar aqui, 7 qualidades da comunidade cristã. 7 qualidades ou características que precisam ser vividas por cada cristão, e a partir da vivência dessas qualidades, o povo de fora, que não é da comunidade, diga: esse sim é cristão, esse sim vive como cristão. E quais são essas qualidades? Uma delas, como já vimos aqui nos primeiros versículos, é dessa maturidade, dessa conversão que nós precisamos ter, tornando-nos como crianças. Mas vamos enumerá-las.
Nos versículos de 1 a 4, presta bem atenção para que você memorize, aí depois você faz esse dever de casa, tá bom? Depois você pega lá o capítulo 18 e vai procurando ler a partir dessa ótica ou dessa reflexão que nós fazemos aqui nessa homilia. Então, qual é a primeira qualidade que o evangelista Mateus escreve para a comunidade, procura ressaltar na comunidade, que serve para nós também? A qualidade da humildade. Para fazer parte da comunidade cristã, da igreja cristã, nós precisamos viver a humildade. Como é que é um cristão humilde? É uma pessoa que muitas vezes até se esquece de si mesmo, por causa da sua comunhão com Cristo, e pratica o serviço ao outro. A humildade é essa virtude, é essa graça que nós precisamos viver, de uma comunhão tamanha com o nosso Senhor, que a gente não fique, me desculpa a expressão, talvez você não conheça, mas não fique em si mesmado, ou egoisticamente pensando só em si. A humildade, a simplicidade, é uma das primeiras características que esse capítulo aqui quer ressaltar, para que a gente possa, aplicando, concretizando, a gente se diga cristão. Repito mais uma vez, cada uma dessas qualidades que a gente procura ressaltar aqui, a partir do capítulo 18 de Mateus, procura aplicar isso também na sua família. Insisto mais uma vez, o que se diz aqui sobre a comunidade cristã, e a família, a nossa primeira comunidade cristã, procura perceber a necessidade de vivenciá-las também dentro da sua casa, no seu ambiente familiar. Então, o primeiro que nós falamos é a humildade. Humildade. Os versículos de 1 a 4 vai falar disso, quando fala justamente dessa norma que Jesus dá, e desse exemplo de tomar uma criança como exemplo. A criança que tem necessidades, a criança que precisa, a criança que corre atrás, a criança que não se basta em si mesma. Isso é um aspecto que nós precisamos viver a partir do que nos diz Mateus. Humildade. O segundo, que você pode encontrar nos versículos de 5 a 7 do capítulo 18, é a responsabilidade. Não se vive direitinho como igreja, em igreja, não se vive bem em família, sem se ter responsabilidade. Cada um no seu perfil, você como pai, você como mãe, você como filho, todos precisam viver também essa responsabilidade. E como seria esse cristão responsável? Seria uma pessoa que sempre tem presente o fato de que as suas palavras, as suas ações, os seus exemplos, a sua concretude, tem a ver com as outras pessoas. Quando a gente fala de responsabilidade, é uma consciência em que a pessoa vive tão bem a sua comunhão com Deus, que ela sabe que precisa fazer fluir esse testemunho para os outros. Quando nós vivemos em igreja, a gente tem que sempre dizer para si mesmo: eu tenho a ver com as outras pessoas. Aliás, a vida em comunidade, ou a vida em comunhão na mesma fé, nos leva sempre a pensar isso, que nós não inventamos um jeito cristão de viver, viu? Isoladamente, eu vivo meu catolicismo assim, e é por isso que tem muitas pessoas por aí, infelizmente, que diz: não, mas eu já rezo em casa. Olha quantos livros de oração eu tenho, olha quanta prática de piedade eu exercito na minha casa, eu não preciso ir para a igreja. Cuidado, isso é perigoso, isso não é cristianismo. A gente vai ver daqui a pouco. A comunhão, ou a dimensão comunitária, ela é indispensável para um cristão. Então essa responsabilidade com que falamos aqui, é você saber que é responsável pela sua prática de fé, mas que tem a ver com as outras pessoas também. Isso vale para o ser família, isso vale para o ser igreja. Humildade, responsabilidade, e terceira característica é a renúncia. Olha quantas vezes nós precisamos renunciar. Verdade ou não é?
quem faz parte da igreja, quem faz parte de grupo. Veja que são características que têm a ver umas com as outras. E quando chega, por exemplo, nessa dimensão da renúncia, quantas vezes Jesus no Evangelho não fala: para ser meu discípulo, você tem que renunciar, você tem que deixar muita coisa. Interessante também que no ato do Evangelho, no ministério público de Jesus, tem alguns momentos em que ele cobra das pessoas a renúncia no sentido ou na esfera do desapego às coisas. Está lá o jovem rico, né? O rapaz ficou muito triste quando Jesus disse: ó, você está querendo a vida eterna? Você tem que então vender toda essa fortuna que você tem, todos esses bens materiais e dar aos pobres. Era um rapaz praticante de lei. Era um rapaz fidelíssimo, da religião, muito gente boa, só que era apegado aos bens. Então, o algo mais daquele moço precisava ser a renúncia. E olha, que eu estou falando para você de renúncia de coisas. Imagina você, se nós sentimos dificuldade de renunciar coisas e ouvir de Jesus: você já renunciou aos seus bens? Parabéns, primeiro passo. Agora eu quero que você renuncie a si mesmo. Quem não progride, quem não exercita a renúncia das coisas materiais, não aprende a renunciar a quem se é. Olha os passos que Jesus vai dando. Primeiro, ele diz que é necessário renunciar às coisas. E já foi difícil, já me custou muito. Consegui, beleza. Mas agora, o outro passo que deve ser definitivo: você deve renunciar a si mesmo. Então a vida em comunidade precisa de renúncias. Quantas vezes, no meio do grupo, no meio da pastoral, naquela reunião de conselho, sei lá, naquela vivência sua de paróquia talvez, onde você diz: não, mas a minha ideia, veja que eu estou pensando, e será que isso aqui não seria melhor? Quando você quer, eu não quero usar a palavra impor, mas você quer valorizar muito a sua ideia, tendo outras ideias bonitas e importantes. Tem coisa boa também, guarda isso no seu coração. Existem coisas boas que às vezes a gente precisa renunciar também. Esse ato da renúncia, como esse terceiro passo, ou terceira característica do cristão, ele é muito importante. E aí a gente já vai pensando, o que é que nós precisamos renunciar, o que é que já temos renunciado. Obrigado, Senhor, já conseguimos. Mas tem algo mais que nós precisamos e devemos renunciar? Coloquemos-nos assim, diante da palavra de Deus, para viver isso. Já passamos pela humildade, pela responsabilidade, pela renúncia. Agora tem uma outra característica também, que vai dos versículos de 11 a 14 do capítulo 18, que é uma certa preocupação pessoal. Eu não vou dizer preocupação, um empenho pessoal. Nós estamos falando aqui de vida de comunidade, de vida de família. Mas se não houver, dentro dessa dimensão comunitária, uma responsabilidade, ou um empenho, ou uma preocupação, como queiramos dizer, individual, o comum não vai acontecer. Você sabe quando é que um grupo de oração, uma pastoral, ela flui, ela frutifica, ela é nota 10, ela é dinâmica? Você sabe quando é que isso acontece? Quando cada membro se responsabiliza para ser assim. Às vezes a gente diz assim: hoje eu vou para o grupo de oração, eu estou me sentindo muito vazio, hoje eu vou para o grupo de oração, hoje eu quero me encher. Ótimo, muito bonita a sua intenção. Mas seria muito melhor que você dissesse: hoje eu vou rezar, hoje eu vou encontrar a Deus, hoje eu vou me encher do Espírito Santo, para que quando eu chegar no grupo, uma vez que todos vivem a mesma experiência, o grupo transborde. Tem que haver uma experiência, uma comunhão, um empenho pessoal, para que o comum também seja amadurecido, seja crescido, transborde. Imagina se cada um de nós, como pequenos recipientes, vai cheinho da graça de Deus, quando esses vários recipientes chegarem e colocarem em comum tudo aquilo que trazem pela graça de Deus, veja quanta coisa boa vai fluir.
é onde entra esse aspecto que eu falei para você, dessa individualidade, que é diferente do individualismo, viu? Quando eu digo que no comum, na família, na igreja, na comunidade, precisa desse empenho pessoal, não é o isolamento dos demais. Inclusive, quando o próprio Jesus, interessante, quando Jesus chama os seus discípulos, chama as pessoas para o seu segmento, ele fala com a pessoa. A experiência do chamado é sempre pessoal, mas um chamado pessoal que deve ser vivido na comunidade. Cada discípulo teve o seu momento de chamado por Jesus, mas para viver como 12. Cada um teve sua experiência, onde o seu próprio coração ouviu a voz de Jesus que chamava. Só que Jesus não viveu uma experiência isolada com Pedro, uma experiência isolada com André, uma experiência... Não, ele chamou cada um pelo nome, de uma forma bem pessoal, de uma forma bem individual, mas para viverem em comum, para viverem em comunhão. Então precisamos também desse outro aspecto, que é do empenho pessoal. Família, igreja, comunidade. Quando nós chegamos então nos versículos de 15 a 20, vem o aspecto e a característica da disciplina. Você lembra daquela parte do próprio Evangelho, capítulo 18, onde diz: se o teu irmão pecar contra ti, corrige, chama atenção, etc. Lembra daquela parte? É onde diz respeito à disciplina. Gente, onde não há disciplina, a bagunça toma conta, verdade ou não é? Quem de vocês, pai, mãe, não precisou um dia dizer: meu filho, o que é que esse tênis faz dentro da geladeira? Não, estou brincando, claro que ele não ia fazer um absurdo desse, o filho, né? Ô meu filho, esse skate aí em cima do sofá, por quê? Só para dizer para você que precisa de ordem. A família precisa disso. A comunidade cristã precisa ser disciplinada. É preciso ordem. É preciso ordem, porque o reino de Deus é um lugar ordenado, disciplinado, organizado. Essa disciplina é necessária para que vivamos bem na comunhão. A disciplina também é um aspecto que nos faz viver bem nas nossas diferenças. É uma disciplina comum, é uma organização comum para pessoas diferentes, mas é uma forma de nos articularmos entre nós. Quando chega então, já especificamente no versículo 20 a 22, entra a comunhão. Aquela parte do Evangelho de Mateus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, etc., a comunhão. Então veja que antes nós vimos o aspecto pessoal, né? É preciso a individualidade, o aspecto pessoal, o empenho pessoal, mas tem um momento em que a comunhão vai agir. É onde nós nos reconhecemos necessitados e complementares uns aos outros. Aí o evangelista nos dá o exemplo da oração: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. Ah, que bonito a família que reza como família. Família cristã, família católica. Cadê aquele costume simples e bonito que nós tínhamos? De rezar, como a gente diz, a hora da Ave Maria, 6 horas da tarde. Aquele texto que nós rezávamos como família. Aquele momento em que a família se reunia para ler a palavra de Deus. Vamos falar de Deus em família. Cadê a família cristã? Esse nosso costume. O que tem acontecido? Que essas coisas lindas, porém simples, têm saído dos nossos costumes cristãos. É por isso que o Mateus, o evangelista, vai dizer claramente essas características que a comunidade não pode perder. E é nisso que nós dizemos também para você que é família, para você que nos acompanha, que tem coisa muito simples, mas que não deixa de ser nobre. Coisas muito pequenas, mas que engrandecem a nossa vivência familiar. A comunhão. E finalmente, concluindo as indicações que o evangelista dá, no caso, a 7ª característica, o perdão. Para se viver em comunhão, para se viver em família, para se viver em comunidade, nós precisamos também de perdão. As nossas diferenças, muitas vezes, que tem que ser um aspecto do nosso crescimento,
às vezes as nossas diferenças se tornam bloqueios. Graças a Deus que nós não somos iguais. Mas é preciso entender isso, percebendo o valor de cada um. O povo não diz, na família é igual a mão, né? Nenhum dos dedos é igual. Você fala isso? Nenhum dos dedos é igual. Na família também, cada um tem a sua pessoalidade, a sua individualidade, a sua riqueza original. E é uma riqueza que precisa enriquecer o comum. Família e igreja. Não esqueçamos disso. Então, só para fazer um apanhado das palavras ou características: humildade, responsabilidade, renúncia, empenho pessoal, disciplina, comunhão e perdão. Se nós praticamos essas indicações do evangelista Mateus, que com certeza serviu para a sua comunidade, vai servir também para o nosso crescimento familiar. E se tem algum desses pontos onde você mais se reconheceu como quem diz: eu reconheço que preciso mais da disciplina, eu reconheço que preciso mais do perdão, eu reconheço que preciso mais da comunhão. Eu não sei o que é que você precisa, mas se existe um desses pontos que é a sua maior necessidade, eu peço agora que você feche os seus olhos e, diante do Deus que nos disse e nos direcionou essa palavra, peça. A família é articulada e é feita família por graça de Deus. É o próprio Deus, na ação do seu Espírito, que nos leva a viver essa comunhão, a ser disciplinados, a sermos responsáveis, a termos a capacidade da renúncia do que precisa para valorizar o outro. É o Espírito Santo que nos leva a isso. Peça, suplique, acredite, receba essa força de Deus. Peça ao Senhor. Peça, em resposta à palavra de Deus. Espírito Santo repousa. Canta isso. Espírito Santo repousa. Espírito Santo. Espírito Santo repousa sobre as nossas famílias. Espírito Santo repousa sobre nós, igreja, famílias, sobre nós, sobre todos nós, sobre todos nós. Espírito Santo, Espírito Santo repousa hoje, agora, repousa sobre as nossas necessidades de vivermos bem a santidade familiar. Vem, Espírito Santo, e nos articula, e nos aproxima, e nos une, e suscita em nós a capacidade da renúncia, do empenho, da comunhão, do perdão. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vamos cantar do início, mais uma vez. Pensa na sua família e canta. Espírito Santo repousa. Lá onde mais se é necessária a comunhão, o perdão, vai cantando. Espírito Santo lá onde falta renúncia, lá onde falta empenho pessoal, canta e suplica ao Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Lá onde se precisa de disciplina, de comunhão, vai pedindo. Espírito Santo repousa sobre toda a sua casa, sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa, repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, Espírito Santo repousa sobre nós. E eu te peço, Espírito Santo, que o derramamento da tua graça e das virtudes que nós precisamos, como famílias, como igreja, como comunidade, como movimentos da tua igreja, Espírito Santo, como pastorais,
como expressões de fé que temos e vivemos, que a tua luz, que a tua força, Espírito Santo, que essas qualidades, que essas características sejam vividas, sejam fluentes em nós, Espírito Santo, a fim de que vivamos como proposta dessa palavra de Deus, a santidade familiar. Uma família que vive em comunhão, uma família que pratica o perdão, uma família que vive a disciplina, o empenho pessoal, a renúncia, a responsabilidade, a humildade. Vem, Espírito Santo. Se tudo isso é fruto do teu derramamento sobre nós, e assim nossas famílias podem e devem viver, nós clamamos, nós pedimos: vem, Espírito Santo, sobre nós, pais e mães de família. Vem, Espírito Santo, sobre nós, filhos e filhas. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos propósitos, as nossas formas e maneiras de educar as nossas famílias, de formar as nossas famílias. Vem, Espírito Santo, é isso que nós pedimos, é isso que nós suplicamos. E como nós pedimos no início, naquele momento em que o Espírito Santo viesse quebrar o nosso coração, a gente agora vai cantar: vem curar nossos corações, para que sejam corações verdadeiramente movidos pela graça do Divino Espírito. Vem curar. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa, repousa. vem curar, Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa, repousa sobre nós. E obrigado, Deus, por mais uma vez trazer-nos uma palavra de orientação para a nossa vida, um direcionamento para que vivamos a santidade familiar, para que vivamos, ó Espírito Santo, a condução de Deus em nossos lares, em nossas casas, em nossa vida de igreja, em nossa comunidade, assim como nos mostrou o Evangelho. Obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor falar ao nosso coração e nos dizer o que devemos fazer para sermos famílias e igreja santa. E dai-nos, Senhor, também a graça para que isso aconteça, tendo derramado sobre todos nós o Teu Espírito, a força do alto. Diga muito obrigado, Deus. Te louvamos, Deus, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, por essa graça renovada do Senhor em nossa vida. Por mais uma Eucaristia que celebramos, onde mergulhamos profundamente com tudo que somos e temos, como família, como igreja, nessa perspectiva de sermos mais fiéis à Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Louvado sejas, Senhor, bendito sejas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.